Boa tarde e bom dia a todos que me seguem nessas reflexões bíblicas. Nós já estamos no 22º domingo do tempo comum, portanto bastante avançados. Já estamos no mês de agosto, terminando o mês, e as leituras deste domingo, 22º, elas são bastante interessantes no sentido que dizem respeito ao essencial da religião, da vida, tanto do povo do Antigo Testamento, os judeus, como os cristãos que trazem ou levam uma herança que vem do passado e que é atualizada em Jesus Cristo. Então, ouçamos a primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe estão tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que nós o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos proponho e ponho diante dos vossos olhos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é do evangelista Marcos, que nos acompanha em todo este ano, e é de um capítulo que se refere aos costumes judaicos no tempo de Jesus. É Jesus que fala, que critica e que propõe para aqueles que o seguem o verdadeiro caminho, explica como a pessoa deve se comportar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem ter tomado banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito:
este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, umas palavras sobre esse texto do livro do Deuteronômio. É um texto já bastante que tem vida anterior do povo escolhido durante os reinados, e provavelmente ele foi escrito depois que os dois reinos, Israel e Judá, foram destruídos. Portanto, durante o exílio ou depois do exílio babilônico, lá no século VI a.C. E então aqui nós temos uma proposta, colocado na boca de Moisés, que viveu séculos e séculos antes, né? E ele então coloca aquilo que os judeus hoje chamam de Shema Israel. Aposto que alguns de vocês que me ouvem até cantaram Shema Israel, Shema Israel. Isso é, escuta Israel. Então isso é a introdução do mandamento principal da lei. Ouve as leis, os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor de vossos pais. Então aqui não se trata apenas de conhecer, mas de fazer, isto é, praticar os mandamentos. Isso recebido da família, dos vossos pais antepassados, de gerações em gerações, que vão transmitindo aos seus filhos a palavra de Deus e o modo de viver nesta aliança com o Deus que os libertou do Egito. E também da insistência, nada acrescenteis. Quer dizer, tem alguma coisa básica que nós hoje sabemos muito bem, tem de ser atualizada, explicada para os nossos tempos. Mas tem outras coisas que nós não podemos trair o que recebemos dos antepassados, as coisas boas que deles recebemos. Vós guardareis, pois, e poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria. Por que coloca aqui a sabedoria? É que nesse tempo em que foi escrito o texto, os judeus tinham uma convivência já muito maior com povos estrangeiros. Não era um grupo fechado. A região que habitavam estava entre 3 continentes. A África, de um lado, do lado, digamos, olhando para o mapa, do lado ocidental, e do lado oriental, na Mesopotâmia, os grandes impérios, Babilônia, Síria, e tem a Transjordânia, então povos do deserto, nômades, e que tinham a sua sabedoria.
Eles não tinham comunicação, é quase ridículo lembrar, né? Mas nós estamos num outro tempo. Mesmo no deserto, hoje você pode se comunicar através do celular. Eles não tinham literatura, não tinham jornal, muito menos televisão. Então eles contavam, falavam do passado, as coisas da tradição religiosa, mas também a sabedoria de cada família, das tradições que vieram de gerações anteriores, que são ensinamentos aos filhos, pensamentos positivos, frutos da experiência, que hoje também as mães e os pais ensinam às crianças. Hoje, talvez mais do que há 2, 3 anos atrás, né, a gente que pelo preço do gás acende uma lenha num fogão que improvisa ou tem, né? E a criança pequena ela não sabe que se coloca a mão aí vai queimar. Então é jeito de ensinar. Então assim também esses pensamentos, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, existe um ensinamento por trás disso. Então, a lei de Deus, comparada com esses ensinamentos de outros povos, tem muita sabedoria. Sabedoria é aquela que nos ajuda a viver de maneira feliz, respeitando não só os mandamentos, os princípios da religião, mas também respeitando o próximo, amando o próximo. Então essa sabedoria, ele diz no tempo dele, né, que os povos que conhecem o judaísmo, eles vão dizer que gente sábia, eles sabem viver bem. Tomara que hoje também os cristãos, nós católicos, possamos ser olhados assim. Quer dizer, nós somos o fermento na massa. E assim o judaísmo também foi, e Jesus quer que nós sejamos também um fermento e digamos, um tempero, um sal, como diz Jesus, para os nossos dias. O Evangelho, então, o evangelista é São Marcos. Marcos, ele é considerado como um discípulo de São Pedro. Se discute até que ponto que ele tenha recebido catequese ou ensinamentos do apóstolo São Pedro. Mas isso é uma tradição não comprovada. De qualquer forma, ele escreve o Evangelho para um povo que não conhece os costumes dos judeus. E por isso que ele explica aqui, né? Então, vem uma crítica da parte dos mestres da lei, que vieram de Jerusalém porque ouviram falar que esse mestre aí não respeitava a lei de Moisés, Jesus de Nazaré, que ensinava coisas diferentes. Depois a crítica. Nós consideramos como higiene lavar as mãos, tomar banho. Mas por trás disso, no tempo de Jesus, existiam outros conceitos, como a pureza ritual. Imaginem, né, os discípulos andando pelas estradas, visitando esse povoado, aquele outro onde Jesus ia pregar, e depois chegam lá famintos numa vila, e eles não fazem, não tem nem tempo, nem como lavar as mãos. É que hoje estamos percebendo também a carestia da água, né? A questão da higiene. É fácil dizer, né? Lave as mãos, use álcool gel. O povo tem dinheiro para comprar? Então essas críticas diziam respeito a comportamentos, que por trás tem também o valor, digamos, higiênico, mas, sobretudo, o ritual. Não pode entrar nada de impuro dentro do corpo através dos alimentos. E Jesus diz,
O problema, gente, não é este. Ele diz assim, que o que torna a pessoa impura diante de Deus não são o que ele come sem lavar as mãos e os alimentos em geral, e sim aquilo que sai de dentro do coração. E olha que, né, as coisas que ele diz aqui são bem pesadas, né? Primeiro ele faz uma crítica citando Isaías, né? E a questão este povo, e ele cita Isaías para dizer que eles me honram com os lábios. É bonito falar de Deus como eu falo. Eu coloco em prática. Deus o sabe e eu também, né? Então cada um tem que se examinar, né? Mas se examinar também aquilo que Jesus diz, né? Então o coração é que deve estar com Deus. É isso que agrada a Deus. E não se você segue todos os ritos higiênicos, etc, etc. Nós não fazemos, sobretudo hoje, para a gente proteger a saúde, a vida, que está mais em perigo do que nos tempos de Jesus. Hoje outros perigos é a fome, falta de água. Pois é. Então, o que torna impuro, segundo Jesus? Aquilo que sai de dentro do coração humano. As más intenções. Imoralidades. Roubos. Assassínios. Adultérios. Ambições desmedidas. Maldades. Fraudes. Devassidão. Inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Quer dizer, quanta falta de juízo, falta sabedoria. Quer dizer, olhando o nosso comportamento da nossa sociedade, diante das ameaças que estão vindo, digamos, ameaças do clima, e nós somos os responsáveis pelo clima, a gente fica se pensando bem. Jesus tinha razão, né? Quer dizer, nós temos que usar sabedoria. Pedir a Deus que os nossos governantes usem mais a cabeça e não as ambições, o orgulho, a gente ficar no poder sempre, não é? Calúnias, inveja, maldades, fraudes, corrupção que se fala, não é? Quer dizer, tudo isso que torna impuro o homem diante de Deus. Pois é, e para complementar, Tiago já então é um discípulo de Jesus. Na carta que ele fala da sabedoria cristã, não é? Então, ele também coloca o seguinte, não adianta a gente falar, não é? Não basta ser ouvinte da palavra de Deus, mas sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí fala do que é uma religião agradável a Deus, o comportamento humano. Eu posso dizer, eu sou católico, eu sou cristão, né? Mas a religião, diz ele, resumindo, pura e sem mancha diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Quando ele fala do mundo aqui, não é para a gente se fechar, mas mundo é aquele pensamento contrário à proposta de Jesus. Aqueles direcionamentos de vários lugares que nós recebemos, né? Propostas daqui, propostas de lá, consumismo e mais consumismo, irresponsabilidade do cuidado com as pessoas. Tudo isso, sim, é que torna impuro. Vejam que o apóstolo concorda com aquilo que Jesus diz. E para nós, então, vale esta lição.
A fidelidade à lei dos judeus é importantíssima, mas existe sabedoria. A sabedoria leva a um modo de viver, de se comportar, de consumir, que é sábio. Eu não estou aqui para consumir, eu estou aqui para viver. E para que nós possamos viver bem, nós temos que condividir. Então essa é a mensagem do dia de hoje. Que a gente possa não só ouvir essas palavras, mas refletir sobre elas, examinar cada um de nós o seu coração, suas atitudes, seus comportamentos, nesses tempos tão difíceis em que estamos vivendo. E Deus nos ajudará.